A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada casa, a cada família. Hoje estamos no dia 3 do nosso projeto de leitura da Epístola de Paulo aos Romanos durante o mês de outubro. Dia de número 3, hoje leremos o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 16. Como vocês sabem, já falei aqui, eu estou utilizando a Nova Almeida atualizada, que você pode utilizar também de forma gratuita, baixando o aplicativo da Bíblia no seu celular, e o Verso, ou Minha Bíblia. Vamos lá? Capítulo de número 2, a partir do verso 1 até o 16. O justo juízo de Deus. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Interessante que Paulo ele está continuando, o capítulo 1. Eu sempre quero trazer para vocês aqui, embora a gente faça uma leitura separando por partes de pensamentos, o texto original não foi separado por capítulos e versículos, e muitas vezes isso inconscientemente traz para o leitor da Bíblia que até porque quando você pega um livro, é assim, quando um autor começa um outro capítulo, você imagina que ele está falando de um outro assunto, inconscientemente a gente pode fazer essa reflexão a respeito da Bíblia também, e achar que o escritor está começando um outro assunto. Então, a gente precisa se atentar ao contexto também remoto do texto bíblico. E Paulo continua falando sobre a ira de Deus. Olha que coisa interessante. O justo juízo de Deus, a ira de Deus,
E algumas coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, algo que ele já se referiu no capítulo 1 e que nós vimos ontem, né, no dia 2. Nós, todos os homens, são indesculpáveis diante de Deus. Ele vai dizer, olha, se você julga, você é indesculpável, porque você está julgando, né, segundo a sua forma de viver, e Paulo está dizendo, olha, não importa quem você seja, se você está julgando, você vai ser julgado da mesma forma. É quase que uma reflexão a respeito do próprio Mateus capítulo 7, onde Jesus vai dizer que, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. A ideia lá não era o julgamento. A ideia, sim, era qual justiça o homem está utilizando para julgar. Se for a nossa justiça, ela é uma justiça falha. Agora, se for a reta justiça de Deus, aí sim todos nós seremos julgados diante dela. E é isso que Paulo está dizendo, que Deus ele não condena os indivíduos simplesmente por julgarem outras pessoas, mas por praticarem os mesmos pecados que condenaram os outros. Certamente você já viu isso, né? Alguém que condena alguém, mas pratica os mesmos pecados. E era justamente isso que Jesus estava dizendo em Mateus 7. Por que você tenta tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto há uma trave no teu olho? E eu sempre digo isso. O cisco, né? A lasquinha da madeira, é apenas um pedacinho de uma grande trave. Então, é isso que Paulo também está fazendo aqui nesse capítulo, né, nesse início do capítulo 2. Daí ele vai dizer, né, que os homens possuem um coração impenitente e, claro, se há um coração impenitente, nós precisamos entender que um coração arrependido é necessário para evitar a ira de Deus. Eu tenho falado, você tem me ouvido aos domingos a falar sobre isso, que a ira de Deus não é porque Deus é um Deus maquiavélico, ruim, mal-humorado. A ira de Deus é simplesmente o resultado de sua santidade em relação ao pecado do homem. Então, a ira de Deus cairá sobre todos os homens, exceto sobre aqueles que se arrependem, né? E o arrependimento precisa ser genuíno, né? Não um remorso, é um arrependimento. E é isso que Paulo está dizendo. Os homens de coração impenitente, eles receberão a ira de Deus. Mas aquele que tem um coração brando e arrependido, né, que reconheceu Jesus como seu Senhor, o sangue de Jesus, né, ele satisfaz a ira de Deus. Né? Então, a intenção que Paulo está mostrando aqui para os romanos é: obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, viva uma vida de piedade. Porque ele vai falar, do versículo 6 até o 11, sobre o julgamento, né, o juízo que é segundo as obras. E aí, algo bem interessante que você precisa compreender. Paulo está falando que o juízo é sobre as obras. A salvação é de graça. Paulo vai falar aos Efésios que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, para alguém diga assim, eu sou salvo porque eu me salvei, eu me auto-salvei. Não existe isso. Né? A salvação não vem por obras. Então, tudo que você faz não vai te salvar. Mas boas obras, né, são sinais de um coração que realmente se converteu, de um coração que realmente está regenerado. Então, Paulo está dizendo que nós seremos julgados segundo as nossas obras. E ele até fala algo bem interessante. Todos serão julgados de acordo com os critérios que julgaram, que tiveram, né? Ele vai fazer um exemplo, né, daqueles que possuem a lei serão julgados sobre a lei, e diz ainda algo bem interessante, que até os gentios que não possuem a lei, muitas vezes são condenados e absolvidos pela sua consciência. Ou seja, Deus se revela ao homem de duas formas. O que nós chamamos de revelação geral e revelação especial. Você também já deve estar cansado de me ouvir falar isso, mas eu vou repetir sempre. A revelação geral é a criação a criação da natureza, de tudo que Deus fez, né? As obras de suas mãos, a consciência do homem. A consciência do homem é a revelação geral. Né? Todo homem tem esse senso, essa consciência, né? Quando atinge uma maturidade mental, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Essa consciência Deus colocou
E é aqui que Paulo está dizendo, ó, essa consciência às vezes acusa, às vezes defende. São pensamentos conflitantes, porque esse comportamento moral não é natural ao homem caído, ao homem pecador. Né? Embora esse comportamento moral não seja natural ao homem caído, a consciência dele, né, às vezes lhe culpa, às vezes lhe isenta da culpa. E é isso que Paulo está dizendo. E mais importante do que isso é Paulo falar o seguinte: olha, mesmo esses que não vivem sob a lei, debaixo da lei, mas e lei aqui, irmãos, a gente não pode fazer aquela análise, achar que lei é o Antigo Testamento, né? Lei, muitas vezes, é a palavra do Senhor. Lei, muitas vezes, é os mandamentos do Senhor. Ou seja, aquilo que o Senhor determinou. E a lei, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É claro que Paulo está falando principalmente sobre judeus aqui que não serão poupados, né? E dizendo que os gentios não têm lei, né? Que não seguiam uma lei, mas que também serão julgados. E no dia em que Deus julgar a todos, serão julgados todos os seus segredos, né? De acordo com o Evangelho do Senhor. Né? Então, isso que é interessante, porque na segunda parte, que é a leitura que faremos amanhã, Paulo falará, né? Paulo fala, né? Falará, né? Embora não esteja vivo, falará, porque a gente vai ler. Fala sobre os judeus e a lei. Amém? Que Deus abençoe você. Sigamos firmes na leitura e que nós possamos estar juntos no dia de amanhã, concluindo o capítulo 2. Até lá, se o Senhor Deus permitir.